Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sente dificuldade de ler e entender a Bíblia? Hoje eu quero te dar uma dica através desse vídeo aqui. Mas antes eu vou contar uma história bem rápida do que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fazia faculdade e tinha ali na turma uma colega que de vez em quando ela chegava na sala rindo muito e assim, muito animada demais. E aí algumas pessoas começaram a comentar: ah, ela sai, ela bebe e volta assim, meio alegre demais. E aquilo começou a acontecer repetidas vezes. E um dia eu senti um desejo de escrever uma cartinha para ela, falando ali alguma coisa, não lembro, tem muitos anos atrás, mas falando alguma coisa tipo que a alegria verdadeira não é aquela alegria passageira que às vezes ali por um copo de cerveja vem e traz uma alegria momentânea, mas depois passa. A alegria verdadeira é conhecer a Deus, é ter um encontro com Jesus, é uma alegria que inunda o nosso ser. Eu fui falando ali algumas palavras, falei um pouquinho do amor de Deus para a vida dela. E na sexta-feira, eu me lembro que quando terminou a aula, eu entreguei o bilhete para ela e fui para casa. Passei o final de semana. Quando eu cheguei na segunda-feira, na faculdade, ela já estava lá no portão, transformada, parecia outra pessoa, muito chateada, alterada. Começou a falar alto comigo e começou a falar: o que você quis dizer com aquilo? Eu não gostei do que você falou, não. O que você pensa que é para falar comigo daquele jeito? O que você quis dizer quando você falou tal coisa e tal coisa? E foi falando e eu até fiquei sem graça. Tinha algumas pessoas ali por perto, aí eu chamei ela, a gente sentou num banquinho, eu comecei a explicar: não foi isso que eu quis dizer. E ela falou: não gostei, eu mostrei pra minha mãe, a gente só não foi lá na sua casa porque eu não sabia onde você morava. Mas a minha mãe quer falar com você, quer entender você, o que você quis dizer com isso aqui? Gente, ela virou uma leoa. E ali eu comecei a conversar com ela, bem tranquilo, e falei: não, você entendeu errado, não foi isso. E fui falando, explicando o que eu quis dizer quando eu escrevi o bilhete. Aí ela foi se acalmando, e eu falei: ó, inclusive, se você quiser, eu vou lá na sua casa, faço questão de falar com a sua mãe, explicar que não é nada disso, vocês entenderam errado. E aí ela foi acalmando e tudo, aí ela entendeu o que eu quis dizer. E aí então ficou tudo ok, ficou tudo certo de novo entre a gente. Mas assim, por que eu tô contando essa história? Essa história sempre me faz pensar, quando alguém me diz assim: Roberta, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada, então eu nem leio mais, porque é muito difícil de entender. E eu conto essa história, às vezes eu falo: quem melhor para explicar o que quis dizer do que a própria pessoa? E quem é a pessoa que escreveu a Bíblia? Eu vou ler aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, não, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a escritura é inspirada por Deus. Foram homens que escreveram, mas homens inspirados por Deus. Então, quem é o verdadeiro autor da Bíblia? É Deus. Então, a minha dica para você que tem dificuldade de ler, de entender, antes de ler a Bíblia, ore. Faça uma oração rápida, simples, mas sincera e diga: Deus, Espírito Santo de Deus, me faz entender a Bíblia, me faz entender a Escritura. O que o Senhor quis dizer quando o Senhor falou isso aqui? Quem melhor do que a própria pessoa que escreveu para dizer o que quis dizer? Não é verdade? Eu espero que essa dica te ajude, que o Espírito Santo venha e te revele a palavra de Deus, te faça compreender
essa palavra tão maravilhosa que nos ensina tanto sobre tudo que nós precisamos. Está tudo aqui, tudo na palavra de Deus. Leia a Bíblia, mas ora primeiro, pedindo ao Espírito Santo para te revelar o real sentido dessas palavras aqui. Deus te abençoe com essa palavra e tenha um bom dia.